Marília, como eu monto uma carteira de investimentos? Como é que eu escolho quantos por cento eu vou colocar em ações, em renda fixa, em fundos? Me ajuda, Marília! Claro, vamos falar sobre isso. Eu entendo completamente a dificuldade de montar os percentuais da sua carteira, porque é muito difícil mesmo você ganhar a sensibilidade de quanto pode oscilar um ativo dadas certas condições de mercado. E para ter esta sensibilidade, geralmente você demora muito tempo, né? Vem com a experiência, a sensibilidade de determinados tipos de ativos. Mas eu tenho uma forma de tornar isso visual de um jeito talvez mais rápido do que você ter que esperar aí anos e anos e anos para ter algum tipo de sensibilidade. E eu vou mostrar isso para vocês hoje através dessa planilhinha que eu fiz e que eu gosto muito de mostrar para os clientes aqui da Wealth para eles terem essa sensibilidade de risco. Então, como que eu monto uma carteira? A primeira coisa que eu tenho que decidir quando eu vou montar uma carteira é o meu nível de aversão ao risco, né? Qual o meu perfil de investidor? Será que eu sou conservador, moderado ou agressivo ou arrojado, né? Qual o meu nível de aversão ao risco? Por que isso é tão importante, Marília? Porque se eu achar que eu sou super arrojada, colocar 100% do meu patrimônio em ações e de repente vir uma crise que eu não tinha conseguido antecipar antes, o que vai acontecer? Eu vou perder 50% do meu patrimônio, porque numa crise a bolsa cai 50%, eu vou ficar aterrorizada, não vou ter confiança nenhuma em manter aquela posição e vou vender a minha posição de bolsa no pior momento da crise, perdendo metade aí do meu patrimônio. Eu não vou ter a tranquilidade, a paz de espírito de pensar, caiu 50%, mas numa crise cai mesmo, depois vai voltar para o fundamento, eu tenho boas empresas na minha carteira, eu vou só esperar a crise passar e aí quando passar eu vou ter o potencial de ganho que eu pretendo ter. Para você conseguir ter essa tranquilidade de esperar, você tem que ter em ações só aquilo que você realmente aguenta ver oscilar, senão você vai tomar decisões ruins, decisões baseadas na emoção e não na razão, e aí que as carteiras começam a ficar muito ruins, com performances muito ruins, tá? Eu fiz essa minha planilha, eu vou explicar para vocês basicamente como a planilha funciona e vou mostrar umas coisinhas para vocês, tá? Então aqui eu coloquei vários ativos que poderiam ter numa carteira. É claro que isso aqui é só um cheiro, tá, gente? Eu não vou colocar todos os ativos existentes no mundo, é uma super ultra simplificação, mas que já dá para você ganhar uma boa sensibilidade, tá? Então, mas Marília, eu não escolheria essas ações que você escolheu. Tudo bem, gente, tá tudo certo. Marília, mas só 3 ações é muito pouco. Tudo bem, gente, tudo certo. Isso aqui é só uma simplificação de uma coisa que, claro, pode ser muito maior e muito mais complexa, mas só isso aqui já vai resolver 80% do seu problema. Então, é uma simplificação que resolve 80% do problema, então a gente vai otimizar dessa forma, tá? Então, vamos lá. Tenho aqui 3 ações que já passaram aí pela carteira do Bruce, do investidor de valor, que é Itaú, Locamérica e Prio, tá? Temos também 3 ações de dividendos que já passaram pela nossa carteira do Nord Dividendos, que é BB Seguridade, Engie e TRPL4. Temos também alguns fundos, por exemplo, Multimercado, tem o Nimitz, tem o Verde, e temos outros fundos também que replicam outros índices, como Tesouro Selic, S&P, em dólar, ouro e Ibovespa, tá? E em renda fixa temos Selic Simples, IMAB e crédito pós-fixado. Então eu coloquei esses ativos aqui e agora a gente vai brincar com os percentuais desses ativos e ver historicamente desde 2012 como teria que se comportar essa carteira ao longo do tempo. Então vamos lá. Vamos começar com um investidor extremamente conservador, tá? O que vai acontecer com o investidor extremamente conservador? Ele vai ter 100% em renda fixa e 100% em Selic, né?
Então é isso que o investidor extremamente conservador vai ter, ou é isso que o investidor que está investindo para reserva de emergência, reserva de oportunidade, né, vai investir, vai ser basicamente Tesouro Selic. O que acontece com a performance dessa carteira de abril de 2012 a 2024? Você pode ver que para cada R$1 que eu coloquei, né, cada R$1 que eu investi em 2012, eu tirei, grosso modo, R$2,8, né, em 2024, tá? R$2,89. Então, tirei quase R$3, vai, R$2,90, vamos arredondar. Então, coloquei R$1 em 2012, tirei R$2,90 em 2024. Coloquei R$1 milhão em 2012, tirei R$2.900.000 em 2024, tá? É isso que essa planilha mostra. Quanto de oscilação eu tive em relação a esse resultado? Zero. Por que zero? Porque o Tesouro Selic sempre rende um valor positivo, né? Então você vai sempre render um valor positivo, então você nunca teve um drawdown, você nunca teve uma queda do seu patrimônio, nunca ganhou menos, né, do que a taxa Selic ou menos do que você investiu, vai ser uma linha contínua para cima, né? Então é super conservador. Tá bom, Marília, mas vamos supor que eu sou super conservadora, mas eu aceito, por exemplo, investir num CDB do Daicoval, que é um banco que você gosta, que você já viu aí, que você acha seguro, a 105% do CDI, tá? Simples assim. Ah, tá bom, quanto que eu vou investir nesse CDB da Daicoval? 50% do meu patrimônio? Tá bom, então vamos colocar 50% em Tesouro Selic, 50% em CDB a 105 do CDI. Ah, olha só, eu continuei não tendo drawdown, não tendo perda na minha carteira, não tendo queda, mas agora, para cada R$1 que eu coloquei em 2012, rendendo 105 do CDI, eu tirei no final R$2,97, né? Então você vê que só de eu aumentar um pouquinho o retorno potencial do meu investimento, ainda mantendo uma extrema segurança, ao invés de eu tirar 2,89, eu tô tirando 2,97, né? Então tô tirando aí um pouquinho a mais. Ah, Marília, mas eu aceito então correr um risco um pouco maior e investir, por exemplo, num Banco Pan que estava com um CDB de 110 do CDI. Vai, vamos pensar assim. E eu aceito fazer isso, vai, com 50% da minha carteira. Opa, já aumentou um pouco mais o retorno. Agora eu tô tirando quanto? Tô tirando 3,05. Percebe? Então, eu aceito correr um pouquinho de risco de crédito, né? Não risco de mercado, risco de crédito, porque estamos falando de um título pós-fixado, que não tem risco de mercado, para render um pouquinho mais ao longo do tempo, né? Ao longo dos últimos 12 anos, na minha carteira. Então, essa é uma troca que você pode fazer na sua carteira de renda fixa. A outra troca que você pode fazer é começar a correr um pouco de risco de mercado. Como assim, Marília? Vamos investir, por exemplo, ao invés de um pós-fixado, vamos investir num título que tenha risco de mercado, que conforme as taxas de juros oscilam, o preço daquele título oscila. Por exemplo, o IPCA+, né? E no caso, eu vou representar aqui pelo IMAB. Se eu tiver toda a minha carteira, 100% da minha carteira investida no IMAB, né, no IPCA+, de vencimento mais ou menos 7 anos, olha como vai ser a performance da minha carteira. Então, a cada R$1 que eu tivesse colocado em 2012, eu teria tirado R$3,15 no final de junho de 2024. Então, eu já teria tirado um valor melhor. Em compensação, olha só o drawdown que a minha carteira teria passado ao longo do tempo. Marília, o que é drawdown? Se eu pegar o ponto máximo de cada um desses dias de cotação, qual é o máximo que eu teria perdido, né? Então pega sempre o ponto máximo, máximo de perda, ponto máximo, máximo de perda. Ou seja, eu não sei necessariamente se eu vou entrar no melhor momento. Se eu entrar no pior momento, qual que é o máximo que eu teria perdido naquele período, tá? Então a gente pode ver, por exemplo,
que em 2014 eu teria chegado com 100% da minha carteira em IMAB a uma perda máxima aqui de 22,8% da minha carteira. Então, eu teria perdido 1/4 do meu patrimônio se eu tivesse investido 100% em IMAB. Ah, Marília, mas e se eu não vendi, né? E se eu não zerei e continuei? Aí, no final de 12 anos, para cada R$1 que você colocou, você ganhou R$3,15, tá? Mas percebe que eu já começo a adicionar volatilidade ao resultado da minha carteira. Então, não pode ser uma carteira que eu preciso sacar a qualquer momento, né? Não pode ser reserva de emergência. Vamos supor que em 2014 eu precisasse sacar aquele valor para comprar um imóvel. O que vai acontecer? Perdi 25%, né, do meu patrimônio, então não pode ser. Ah, entendi, Marília. Então, não quero perder 25% do meu patrimônio, acho que 25% é muito para mim. Como é que você vai montar a sua carteira de renda fixa? Você vai pôr, por exemplo, 50% em Selic, só 50% em IMAB. Aí, ó, a queda já muda, tá vendo? A queda máxima vai ficar entre 8% e 9%. E a oscilação média vai ficar entre 2% a 3% nos outros dias, né? Então, oscila em média 2% a 3% no dia a dia, numa crise oscila 8% a 9%, perco aí quase 10% do meu patrimônio. Ah, Marília, isso é muito para mim. Percebe que a gente está pegando sensibilidade? Ah, então, ao invés de investir em 50% em IMAB, investe 25% em IMAB e 25% num crédito a 105 de CDI. Como é que vai ficar a minha carteira? Ó, já diminuiu bastante a oscilação, né? Numa crise vai oscilar aí os seus 4%, 5%, tá? E aí, para cada R$1 que eu colocar, eu posso tirar depois R$3,3, né? Então, eu diminuo o meu potencial de ganho, em compensação, eu diminuo também a oscilação, o risco da minha carteira. Percebe? É sempre uma troca. Sempre para eu ter mais potencial de ganho, eu tenho que abrir mão de segurança aceitando mais volatilidade. Quando eu reduzo a volatilidade, eu reduzo também o ganho potencial no longo prazo, né? Essa é a chave da gestão de carteira. É até onde eu aguento ver minha carteira oscilar para ter aquele retorno potencial prometido. Tá? Essa é a chave da gestão do patrimônio, tá, gente? Ah, Marília, tá bom, mas eu não sou super conservador, não. Eu aceito investir em ações, eu entendo que as ações são para o longo prazo e tal. Ah, vamos investir 100% em ações, Marília? Vamos ver o que aconteceria se eu tivesse aqui uma carteira com 100% investido em ações. Olha só a cara da performance da minha carteira. Para cada R$1 que eu investisse em 2012, eu ia tirar no final R$14,58 em 2024, portanto muito acima do CDI, muito acima da renda fixa, muito acima, né, de tudo que você pode pensar. Ah, Marília, mas só se eu tivesse escolhido aquelas 3 ações. Claro, gente, de novo, isso aqui a gente está falando sobre potencial de retorno e, claro, potencial de risco, de volatilidade. Tá? Isso pode não acontecer porque você escolheu uma ação errada e você tem que sempre revisitar. A gente está só falando em potencial aqui, porque a gente está olhando para o retrovisor, tá bom? Mas olha também por outro lado, para eu aceitar um potencial de ganho de 14 vezes o que eu coloquei, eu teria, por exemplo, em 2015, perdido quase 75% do meu patrimônio nas oscilações aí dessa ação. Então, olha o quanto eu tenho que aceitar de risco para poder vislumbrar um retorno potencial grande como esse, né? Aí, como é que eu vou selecionar se eu aceito isso ou não? Ah, Marília, não. 80% de prejuízo tá muito fora do que eu aguento, tá bom? Então, eu vou pôr só 50% de ações e 50% de renda fixa. Olha só como melhorou. Agora, no pior momento, eu perco só 40%, nesse caso aqui, que tem algumas açõezinhas que são meio small caps, né? São ações mais faca na caveira, que a gente chama, mais arriscadas, como LCAN e como PRIO, né? No dia a dia, elas estão oscilando aí, essa carteira, né? Tá oscilando em torno de 10% a 5% e numa crise 40%.
Ah não, Marília, 40% eu não aguento, mesmo assim ainda tá muito para mim. Vamos diminuir um pouquinho mais o percentual de ações, vamos colocar 25% de ações e 75% de renda fixa, sendo que na renda fixa eu não quero IMAB, eu quero só correr risco de ação mesmo. Então eu vou colocar 50% em crédito e 50% em Selic Simples. Vamos ver como é que tá a minha carteira. Ah, agora sim, ó. Numa crise eu perco no máximo uns 15%, né? Aqui chegou a 19%. Ah, tá bom, uma carteira com ações perder 15%, 18%, acho razoável, Marília, acho que encontramos. Para quanto vai o meu potencial de retorno? Para cada R$1 que você tivesse colocado, você termina aqui com R$5,10. Então não é aqueles R$14 dos 100% em ações, mas ainda assim é um valor bem acima do CDI e bem acima de uma carteira só com renda fixa, né? E aí você vê como você adicionar 25% de ações com um percentual grande em ações de small caps, por exemplo, aumentam o potencial de retorno da sua carteira, né? Então aí fica bem legal. Outra coisa que a gente pode introduzir. Ah, Marília, quero o potencial de crescimento de ações, mas eu não quero que sejam ações small caps, eu quero que sejam ações de valor, ações mais maduras ou ações de dividendos, né? Que são já ações bem mais maduras, bem mais tranquilas. Ó, ações de dividendo, ó como oscilam menos, né? Num momento de crise, a outra tinha caído 80%, essa caiu só 40%, ainda é bastante coisa, né? Mas já caiu menos e teve aí seu potencial de retorno. Ah, Marília, vamos colocar então 50% em ações de dividendos e 50% em renda fixa. Aí eu já consigo ter 50% em ações, né, com um drawdown só de 20%. Então aí eu controlei, tá? E para cada R$1 que eu investir, eu vou ter 3,54, colher 3,54 depois aí de 12 anos. Então menos do que eu colheria com as ações de valor que eu escolhi, tá? Então, você percebe como as ações de dividendos são ações mais defensivas, que por um lado elas controlam o risco, por outro lado elas também não têm uma rentabilidade assim tão com potencial tão alto quanto as outras ações. E aí, gente, você vai brincando com as suas alocações, colocando um pouquinho mais em renda fixa, um pouquinho mais em dividendos, ações de valor, small caps com maior potencial, ações mais conservadoras, e você vai montando aqui o seu nível de aversão ao risco, vai vendo quanto a sua carteira vai oscilar ao longo do tempo para saber se ela está de bom tamanho para você ou não, tá? Então, essa análise, eu acho que é uma análise muito visual para você entender o risco que você está correndo. Então, quando eu vou montar a carteira do Advisor, por exemplo, é isso que eu penso. Eu tenho uma carteira conservadora, moderada e arrojada. E aí eu brinco com esses percentuais para controlar mais o risco a depender do perfil do investidor. E é só isso, Marília? Fiz a alocação e depois esqueço? Claro que não, tem uma segunda camada na gestão de patrimônio e na gestão da sua carteira, que é, quando a bolsa está muito barata, aumentar um pouco o percentual de bolsa na sua carteira. Claro, você não vai de 0 para 80, é uma coisa um pouco mais suave, para aumentar ainda mais o potencial de retorno, e quando a bolsa estiver em múltiplos muito altos, fazer um movimento contrário, reduzir um pouquinho para você tentar controlar esse drawdown, controlar essa perda no momento de crise. Então, quando as ações estão muito caras, é tentar controlar um pouquinho. E é esse o trabalho que eu faço no Advisor. Eu vou mostrar para vocês também aqui a performance do Advisor, né, um gráfico de performance, e aí vai dar para você ver como a carteira de um investidor mais agressivo teve uma rentabilidade maior, né, ao longo do tempo, com uma oscilação maior também, e como a carteira mais moderada e conservadora teve uma rentabilidade um pouco menor, mas também com uma oscilação bem menor do que a carteira agressiva. Então tudo isso a gente vai controlando no Advisor. E agora temos uma grande novidade também. O Advisor passou por uma reformulação que vocês pediram bastante e a gente incluiu o Nord Global. Muita gente querendo investir lá fora e querendo diversificar o patrimônio, né, lá fora da situação, nossa situação fiscal. Então a gente incluiu o Global nesse grande combo aí do Advisor Pro, que além de fundos imobiliários, renda fixa, ações de dividendos e ações de valor,
você vai ter agora também o Global e para quem está assistindo esse vídeo com 30% de desconto e eu vou deixar o link aqui embaixo. No Advisor, lembrando, além desse combo com os percentuais de cada um dos relatórios, a gente tem também trades específicos e momentâneos. Por exemplo, no final de 2020 a gente fez um call spread que deu 440% para quem investiu nessas estruturas. Recentemente a gente comprou o Hash 11, né, quando o Bitcoin estava mais ou menos a 20 mil e vendemos aí quando o Bitcoin estava mais ou menos a 62 mil. Então a gente faz alguns trades também. E agora a gente está com um trade muito especial, que eu também tenho bastante fé nesse próximo trade, já está lá na carteira. Então, além desses relatórios, tem também uns casos especiais para aumentar e para ser umas pimentinhas para o seu portfólio. Então, vale a pena conhecer e o link está aqui embaixo. E é isso, pessoal. Espero que essa planilha tenha ajudado vocês e que tenha ficado muito mais claro como a gente faz a gestão do nosso patrimônio. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.